função. Pessoal, domínio da função, a palavra já diz, é o domínio. É ele quem domina tudo. Geralmente ele é representado pelo x da função, que é a nossa variável independente, tá bom? Ou seja, a variável, o domínio ele não depende de ninguém. Para eu nem saber uma função, o valor de uma função, por exemplo, a gente tem que ter o domínio dela informado. A partir que a gente tem o domínio informado, a gente dá para saber quem é o nosso contradomínio e quem é a nossa imagem, pessoal. Assim, e aqui, pessoal, o domínio de uma função real, ou seja, ele pode ser representado dessa maneira aqui. Um Dzão e um Fzinho, ou seja, é o domínio da função, viu? É a nossa variável independente e ele também pode ser, muitas vezes a gente vai achar ele escrito dessa forma aqui, ó, f de x. Ó, pessoal, dúvidas frequentes que acontecem, o domínio da função sempre vai ser este x aqui, tá bom? Quando for, sempre é o que está dentro do parêntese, nunca se esqueçam. Não é esse geral aqui todo f de x, não é o domínio da função. Geralmente é a nossa imagem. O que é o domínio da nossa função? É o x. Por que o x? Porque ele é a variável independente. Para eu me achar a imagem, eu preciso saber o domínio. E a partir daqui, pessoal, nós vamos a alguns exemplos clássicos para a gente saber qual é o domínio da imagem e a gente saber algumas indeterminações que existem na matemática, tá bom? Primeiramente, pessoal, essa letra A, qual é que vai ser o domínio dessa aqui, 1 sobre x? Pessoal, na matemática existe uma coisa, nós podemos representar a divisão assim, ou seja, fiquem cientes disso. Sempre que vocês, por exemplo, o meu x vai ser igual a zero, quando eu tiver, isto vai ser uma indeterminação matemática. Isso dentro da matemática não funciona, não existe, tá bom? Quando vocês veem um número dividido por zero, 1 dividido por zero, isto é uma indeterminação matemática. Logo, para mim saber o domínio da função, vai ser todos os números pertencentes aos reais, menos quem? Menos o zero, fechado, tá bom, pessoal? Ou seja, por que, Júnior? Esse sinal é um sinal de menos, mas não é de subtração, é de menos porque eu estou retirando o zero do meu domínio, ou seja, vai ser todos os números reais menos o zero fechado. Por que, Júnior? Não existe uma divisão de um número por zero, tá bom? Isto aqui na matemática não existe, viu? É isso, fica isso claro, galera. Uma indeterminação matemática. E qual é o domínio dessa função aqui, galera? Outra regrinha básica dentro da matemática que a gente não pode vacilar. Não existe raiz quadrada de número negativo. Não é isso? Ou seja, galera, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Como é que eu vou achar o domínio dessa função? Observem. Quando é que eu vou achar um número negativo aqui? Se x for maior que 3, logo o resultado, por exemplo, se x for 4, raiz de 3 menos 4 vai ser igual a raiz de menos 1. Isso aqui para a matemática não existe, raiz quadrada de número negativo. Logo, para mim saber qual é que vai ser o meu domínio, vai ser todos os números pertencentes aos reais e que sejam menor ou igual a 3. Concordam comigo? Menor ou igual a 3. Por quê, professor? Ó, 3 menos 3, 0. Raiz de 0, por quê? 3 menos 2 dá 1. Positivo, raiz positiva, existe.
3 menos 1, 2, raiz positiva, existe. Por exemplo, em raiz quadrada não vai existir raiz de número negativo, ou seja, o domínio da minha função vai ser todo número menor ou igual a 3, tá bom? Fica fechado aqui, porque ele fecha, ele não sobe mais por 3, e aberto aqui com um parênteses que a gente já tem costume de estudar, tá bom? Esse sinalzinho é fechado aqui no 3 e aberto para a esquerda, que é para diminuir. E essa letra C aqui, pessoal, a gente tem que achar o domínio da função dos dois, não é isso? 7 menos x, raiz de 7 menos x, a gente já deve saber, não é isso? Que este domínio aqui da primeira vamos fazer quebrado, vai ser praticamente igual a esta. Todos os números que sejam menores ou igual a 7, tá bom? Fechado. 7 menos 7, a partir de 7 menos 8 já dá menos 1, fica fechado aqui. E este outro aqui, ó, o 2, este já é diferente. Vai ser todo número real que seja maior ou igual a 2, não é isso? Logo, é todo número maior ou igual a 2. Fechado aqui, 2 e aberto aqui, tá bom? Logo, o domínio da minha função, galera, seria todo número que fosse 2 e 7, tá bom? Seria isso daqui, 2 e 7 aberto, ok? Seria este o meu resultado, porque eu morreria aqui no 2, tá bom? Seria fechado no 2 e aberto no 7, porque o 2 está crescendo, ok? Viu? E esse seria o domínio da nossa função, da função real. E agora a gente vai estudar também funções nos gráficos, tá bom? O domínio da função já explica, pode ser representado assim, domínio de uma função, muitas vezes representado por x, viu? Muitas vezes representado por x, tá bom? A imagem da função também, muitas vezes representada por y, tá bom? Um exemplozinho mais claro que eu vou dar para vocês por exemplo, eu tenho o meu domínio da função com esses valores aqui. 3, 2, 1 e 0. E eu quero, o domínio da minha função, pessoal, sempre vai ser, a questão vai te dizer, vai te dizer que é x. Geralmente, sempre, não vou dizer sempre, mas quase sempre, 95% vai ser x, tá bom? E eu te dou essa função aqui, f de x igual a x mais 1. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Quem é meu x? Meu primeiro. Vamos seguir em ordem. F de 3 igual a 3 mais 1 igual a 4. F de 2 igual a 2 mais 1. 3. F de 1 vai ser igual a 1 mais 1, dá 2. F de 0, que dá igual a 0 mais 1, dá 1. Pessoal, pronto. Este aqui vai ser o meu domínio da função. Júnior, quem é esses 4 aqui? Vai ser a minha imagem, viu? Imagem da função, que é representado por 4, 3, 2 e 1. Esta imagem, galera, muitas vezes ela pode ser representada por y, tá bom? Viu?
Se eu perguntasse para vocês, quem é o meu domínio da minha função aqui? Quem seria o meu domínio? É o 3, pessoal. Ó. Observe. O f de 3 no total, ele representa esse 4, tá bom? O meu domínio será o número específico para o x. Logo, o meu domínio seria esse 3, esse 2, esse 1 e esse 0. Porque eles não dependem de ninguém para dar um resultado. Quem depende dele é a imagem. A imagem depende do domínio, tá bom? Ou seja, quando eu quiser descobrir o domínio de uma função, você vai ver se ela não depende de ninguém. Se ela não depender de ninguém, ela será o domínio, tá bom? Será o domínio da nossa função. E, galera, cuidado, ó, muitas vezes a questão, ela aparece f de x, como aparece aqui. Muitas vezes elas vai aparecer y, tá bom? Ou seja, por exemplo, se aqui fosse y, não alteraria em nada. Só seria y vai ser igual a 3, que é o meu domínio, mais 1. Y seria igual a 4. Essa seria a minha imagem e o meu domínio sempre vai ser o x, tá bom? Sempre que eu vou substituir. Ou seja, f de x é a mesma coisa que o y. Esse geral, cuidado, não vai ser só o x, tá bom? Vai ser o f de x total. A partir disso, galera, dá pra gente montar até o gráfico de uma função, que é facílimo, né? Um dos conteúdos mais fáceis que a gente tem para montar é o gráfico de uma função do primeiro grau. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, qual o gráfico da função que tem y igual a, deixa eu ver aqui uma função mais fácil, x mais 2. Pessoal, isto é maneira intuitiva, siga a regra do professor, sigam a regra. Quando você tem essa pergunta para vocês, qual é o gráfico que representa essa função? Existe uma maneira constante, ou seja, que não muda, que eu particularmente faço, eu vou ter que arbitrariar meus valores. O que é arbitrariar? Eu vou criar meus próprios valores, a partir daí eu faço meu gráfico. Por exemplo, pessoal, qual o gráfico dessa função aqui? Como é que eu vou representar ela? Eu vou arbitrariar. Quando a questão não der, eu vou arbitrariar valores. Eu começo particularmente, menos 1, menos 2, menos 1, 1 e 2. Ou seja, é uma dica para vocês. Júnior, quem é que vai ser esse valor aqui? Vai ser o meu domínio da função. E o domínio da função pode ser representado por x, não é isso? Sabendo que o gráfico da função ele pode ser representado pelas ordenadas x e as abscissas y, ou seja, esse aqui reto para cá, na horizontal, x, e na vertical o y, tá bom? Para cima é o y, para o lado x nós vamos representar. Logo, como é que a gente consegue ligar? Esse valor, isso aqui é o domínio da minha função. Como foi que você conseguiu isso? É arbitrário. Eu faço do menos 2 ao 2, porque já me dá um resultado que eu quero. Pronto. Observe, eu primeiramente já traço o x, galera, para saber, ó, essa partezinha direita é o lado positivo do x, o lado direito positivo, o lado esquerdo negativo do x. O y, lado de cima positivo, lado de baixo negativo. Agora nós vamos trabalhar. Menos 2 está no lado positivo, no lado negativo, então fica à esquerda. O menos 1 está do lado negativo, né? Isso está negativo, fica à esquerda. E o 0, galera, ele morre aqui, bem no centro das nossas coordenadas. E o 1 e o 2 vai ser aqui e aqui do lado direito. Agora nós vamos começar a trabalhar, não é isso?
Menos 2, vou substituir. Menos 2 mais 2, 0. Não é isso? Júnior, mas assim, não tem como eu fazer nada. Fica a bolinha aqui. Não é isso? Menos 1 mais 2. O y vai ser quanto? Menos 1 mais 2, o 2 é maior, vai ser 1. Tá bom? 1 bem aqui no x. 0 mais 2, pessoal. Meu y vai ser 2. Quando o x for 0, tá bom? Quando o x for 0, o y vai ser 2. 0 mais 2, 2. Quando o x for 1, o y vai ser... Quanto, galera? Quando o x for 1, o y vai ser... Hein? Vai ser 3, não é isso? Quando o y for 2, quando o x for 2, o meu y vai ser 4. E é dessa forma que eu consigo encontrar até a minha reta, galera. Não está muito reto, mas dá para a gente perceber que a nossa reta passa mais ou menos aqui. Ou seja, o gráfico da função ela é representada de acordo com o nosso domínio, tá bom? Ok, galera? É dessa forma que a gente tem que traçar o gráfico. Se eu tiver só uma função, eu arbitrar meus valores para mim encontrar um resultado, ok? É dessa maneira, galera, que a gente tem que encontrar o gráfico da nossa função afim à nossa função de primeiro grau. Outra ideia, galera, para vocês, tem muitas questões que a gente dica, a dica do professor. Tem muitas questões que a gente encontra que faz uma pergunta. E esta outra aqui, esta outra aqui, qual outra? Esta, para mim saber, galera, aqui eu tenho 4 funções. A pergunta é essa: qual dessas daqui são realmente funções? Para mim saber, pessoal, basta eu traçar uma vertical nelas. Observe, tracei uma vertical aqui, tracei uma vertical aqui, tracei uma vertical aqui, e eu posso traçar quantas verticais eu quiser. Ela só tocou em um ponto do nosso gráfico, tá bom? Como ela só tocou em um ponto do nosso gráfico, o gráfico é esse aqui, ó. A nossa função é essa parábolazinha aqui, tá bom? Ela só tocou em um ponto, ela é uma função. Quando eu traço uma vertical aqui, observe que ela tocou em 2 pontos. Aqui já que eu descarto, que não é uma função. Essa é a regra clássica, galera. Esta outra aqui, João, observe, muitas vezes tem alunos que se atrapalham, mas a regra da vertical não tem erro. Traçou uma vertical de cima para baixo, ó, observe que ela só tocou em um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Logo é uma função, tá bom? E esta outra aqui, ó, a gente pode traçar, ó, tocou 2 vezes aqui, 2 vezes aqui, 2 vezes aqui, e se tocou 2 vezes aqui, logo isso é descartado, porque não é uma função. Tem um gráfico, eu tracei uma vertical nela. Se der tocar em 2 pontos do gráfico, em 2 pontos que é a função, descarta, não é função, tá bom, galera? E essa dicasinha que a gente encerra por hoje a nossa aula. E valeu!